Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nesta manhã. E eu que acordei com horário de final de semana. Poxa, Sabrina, poxa vida, poxa vida. Papai já pega. Bom dia, Tati, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu Instagram. Estávamos ali. Poxa, Sabrina, melhore. Poxa vida. Tá tudo bem, Sá, tá tudo bem, tá tudo bem. Você é uma filha dedicada ao Senhor. Vai dar tudo certo. Faz parte. Não somos perfeitos, somos imperfeitos buscando o perfeito. Amém? Gente, bora lá então, bora que bora. Vamos compartilhar essa live aqui, ó, no aviãozinho. Vou mandar aqui para alguns amigos aqui do meu Instagram. Vamos mandar aqui esta live para alguns amigos do Instagram. Vamos mandar aqui para os amigos do Instagram. Compartilhem aí, marca o arroba. Vamos falar sobre esse assunto, não sei se é polêmico ou não, acho que não, talvez. Vamos lá, vamos conversar um pouco, vamos dar uma catequese e vou trazer aqui para vocês, né, a minha experiência, né, sobre esse assunto, tá? Tenho bastante tempo, né, sobre esse assunto, né? Na verdade, eu costumo dizer que antes de eu ter renunciado à droga com 19 anos, eu acho que antes da droga, o primeiro pecado, né? O primeiro desagrado ao coração de Deus, a primeira impureza, né? De não viver aquilo que Deus, Ele planejou, pensou para mim, para você, foi a questão da castidade, né? Eu falei nos grupos que eu tenho, que eu perdi a virgindade com 12 anos de idade, né? 12 anos de idade, eu era apenas uma criança, um adolescente, não tinha noção de nada, né, da vida, não tinha conhecimento de nada, né? Há 12 anos já faz catequese? Talvez, né? Não tô lembrado qual que é a idade que entra na catequese. Mas enfim, eu não tinha prática, não tinha conhecimento, não tinha vivência. Então eu me perdi durante muitos anos, né? E eu fui aprender, ter o conhecimento da verdade quando eu tinha meus 19 anos. Que eu comecei a entender, a saber como que funciona isso dentro do reino. Aqui é com 8 anos, 7 anos, a partir dos 8. Então, capaz que eu já tinha feito a minha primeira Eucaristia. Só que um jovem, adolescente, né, de 12 anos, ele não tem muita maturidade, né? Não tem muito conhecimento da vida, né? Então, assim, enfim. Vamos lá então a catequese, vai ficar gravado sim, pode ficar tranquilo. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre a castidade é que é o 6º mandamento da lei de Deus. Ou seja, os mandamentos, né? Os mandamentos Deus ele entregou lá no Antigo Testamento para Moisés no alto do monte, em oração. Deus ele revela os mandamentos ao profeta e o profeta traz até nós. Então, isso que nós vamos falar hoje, há mais de 2000 anos antes de Cristo, já se fala, ou seja, tem muito tempo que está escrito isso. Claro, a igreja ela vai se aprimorando, ela vai aperfeiçoando e ela vai nos trazendo um entendimento para que nós possamos entender, né, para que nós possamos aprender os seus planos, aprender aquilo que Ele quer nos ensinar,
né? Então, aqui, vou compartilhar aqui também aqui para os amigos, tá? Deixa eu compartilhar aqui a live, avisar a galera. Se você ainda não avisou sua galera, avisa aí, que já começou. Bora que bora. Vamos iniciar. Aí, Marcão, aí sim, hein? Ó, até o Alan tá aqui, pô. Aí sim, mano. Bora que bora. Então vamos entender que é o 6º mandamento da lei de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar é te convidar a pegar aí a sua Bíblia, se você puder. Se você não puder, se anota ou depois você vê essa live de novo. Mas é importante você dar uma olhada aqui no Catecismo junto com a Sagrada Escritura. E Mateus, capítulo 5, no versículo 27 e 28, vai dizer assim, ó: quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar alguma coisa à duração de sua vida? E por que ficar preocupados? Opa, li errado. Li errado, 5:27, perdão, aqui. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, aqui no Catecismo da Igreja Católica, quando se fala do 6º mandamento da lei de Deus, já começa com esse versículo, né? Primeiro que não cometerás adultério, está no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, que é quando Deus entrega a Moisés as tábuas com os mandamentos. E Jesus vai dizer aqui em Mateus 5, 27 e 28, não cometerás adultério. Ou seja, você que já é casada, você que já tem o sacramento do matrimônio, você que assumiu diante do altar, diante de Deus, que serei fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Você que relaciona com uma outra pessoa dentro do casamento, você está cometendo adultério. Ok. Você que não está casada, né? Vai dizer aqui no Catecismo da Igreja Católica, tá? Estou com o catecismo aqui em minhas mãos. Você que não é casado, não é casada e tem relação sexual fora do matrimônio, fora do casamento, você está agindo com fornicação. Então, tudo dentro aqui, ó, do mandamento da lei de Deus, tem o adultério para você que é casado, você que não é casado e você pratica sexo fora do casamento, esse ato, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, que é fornicação. Fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livre. Vocês são livres. Vocês não têm o matrimônio ainda. 609 a página, Vivi. 609 a página, no número 2353 do Catecismo da Igreja Católica. Um homem e uma mulher livre. Então, o homem e a mulher livre que ainda não possui o sacramento do matrimônio, né, que é o casamento, e pratica o ato sexual, está no pecado da fornicação. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana. Por isso que é um pecado, porque é um ato grave, é contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana. Então é contrário ao plano, né, ao planejamento, à vontade daquele que nos criou. Então é contrário, né? Então é um ato grave. Naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Ou seja, é um ato grave quando isso acontece na juventude. Quando na juventude
né, acontece isso livremente, né? Igual eu disse para vocês, eu comecei a praticar a fornicação com 12 anos de idade, com várias mulheres, né? Eu não tive a experiência de ter relação com prostituta, não tive a experiência de orgia, mas a gente sabe que acontece e tem acontecido no nosso meio jovem. Nós sabemos que isso acontece, sabe? E o que vai dizer aqui no ensinamento da igreja é que é um escândalo grave, é uma corrupção da nossa juventude, né? Esse ato, né, fora do casamento, com várias pessoas, é um maior escândalo, né? Então é uma corrupção dos jovens. Então aqui, dentro dessa palavra de Deus, de Mateus 5, 27 e 28, que fala que, pegando o gancho de Êxodo 20, 14, não cometerás adultério, né? É uma ordem, é um mandamento da lei do Senhor. Gente, estou falando isso para pessoas cristãs, tá? Pessoas que querem obedecer a Deus, pessoas que querem ser mais de Deus, ser mais cristão, ser mais humano. E continuando no versículo, Jesus diz: todo aquele que olha para uma mulher com desejo já cometeu adultério. Então, você casado, que já olhar para... O pecado não é olhar para uma mulher ou olhar para um homem. O pecado está em olhar com desejo libidinoso, vai dizer aqui no catecismo, e na palavra de Deus aqui na minha Bíblia, olhar para uma mulher cobiçando-a, ou seja, desejando-a, né? Pensando, imaginando a cena, imaginando, tendo uma relação com ela. Então o pecado está nisso, o pecado não está no olhar, mas a palavra de Deus diz que o seu olhar te leva ao pecado, é melhor que você arranque os seus olhos. Se sua mão te leva a pecar, é melhor que arranque a sua mão, né? Porque é melhor, como diz São Domingos Sábio, ele fala assim, antes morrer do que pecar, né? Ele prefere a morte do que pecar, porque o salário do pecado é a morte, né? Então, o ato de cobiçar, olhar, imaginar algo com uma outra pessoa já está cometendo adultério, né? Se você está livre, né, como diz aqui, você tem um ato, você é livre, você não tem compromisso com ninguém, você é uma pessoa, homem e uma mulher livre, né? Não tem compromisso com ninguém, mas você olha a mulher ou o homem do próximo, você está gravemente, é uma atitude grave, contrária, né, à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, né? Então você, quando cobiça, quando você imagina, quando você pensa em algo olhando o outro, é o pecado. O pecado não é olhar para as pessoas, o pecado é o que você faz com a sua imaginação, ok? Beleza. Ok, até aqui posso continuar, né? Eu vou continuando. Não me lembro quem me disse isso, mas ouvi que praticar sexo com várias pessoas, você já estaria traindo seu futuro marido. Sim, verdade. Por que é verdade? Porque Deus, ele já traçou um plano. Deus, ele já sabe com quem você vai casar se você tiver o chamado ao matrimônio, tá? Porque não são todos os seres humanos, não são todos os homens e mulheres que têm a vocação matrimonial. Tem homens e mulheres que têm a vocação celibatária. Então são duas vocações, são dois estados de vida. O estado do matrimônio e o estado do celibato. Sacerdotes vivem o celibato, freiras vivem o celibato. Tem homens e mulheres que optam pelo celibato, mas são leigos consagrados que vivem o celibato. O celibato é não se relacionar com ninguém.
é viver uma vida inteiramente doada, entregue a Deus, ok? Né? Então, se você tem um chamado ao matrimônio e você é livre, né? Homem e mulher livre, e você tem relação com outras pessoas, além de você estar cometendo um erro grave com a fornicação, você já está traindo seu futuro marido, sua futura esposa. Então, se casar com a pessoa errada, estaria traindo a pessoa certa. Então, você casar com uma pessoa errada é uma escolha que você fez, né? Então, sobre esse assunto, o que eu falo que tem a ver, que cabe aqui dentro da castidade? Sobre relacionamento. Existe um processo para acontecer um relacionamento. Começa no caminho de namoro, do noivado, casamento. São quatro etapas de um relacionamento. Caminho de namoro, anota aí, caminho de namoro, noivado, casamento. Então são 4 etapas. Para você não casar com a pessoa errada, você precisa passar pelas essas 4 etapas. Se você passar pelas 4 etapas, eu tenho certeza que você vai casar com a pessoa certa. Agora, se você não passar pelas essas 4 etapas, é você que fez uma escolha livre de casar com a pessoa errada. Então, é uma escolha que você fez. Né? É uma decisão que você tomou. Então você não pode transferir, né, uma escolha que você fez. Foi uma responsabilidade que você quis assumir. Eu já escutei história assim, meu pai, minha mãe, ou minha mãe falou para eu não casar com aquela pessoa, e mesmo assim eu casei. Então o problema é de quem? Não é do seu pai e da sua mãe, o problema é seu, porque você não obedeceu, você não ouviu o conselho de pessoas que te amam, pessoas mais experientes, né? Você foi com cabeça dura, foi com o coração endurecido, não foi uma pessoa, não obedeceu, então agora você precisa pagar as consequências dos seus atos, certo? É uma decisão livre que você tomou, ninguém te obrigou, a não ser, né, antigamente os pais obrigavam as suas filhas a casarem porque engravidou antes do casamento, né? Então, tem casos e casos que são possíveis de nulidade matrimonial, né? Que é anular, é dizer, a igreja dizer que esse casamento nunca foi válido. Mas são casos e casos, tá? São casos mais extremos. Sobre esse assunto, né, eu indico totalmente a minha esposa, ela é advogada, ela está formando em direito canônico e ela fala totalmente sobre a nulidade matrimonial, né? Se você quiser saber mais depois, né, @BrunaColoDeDeus, né, ela pode te ajudar em tudo sobre nulidade matrimonial. Mas para você que é solteiro, solteira, que está aí lutando para ser de Deus, vamos continuar falando aqui sobre castidade. Tá bom? Vamos entender o que significa castidade. Primeira coisa que nós precisamos saber é que a castidade é uma vocação. Viver a castidade é uma vocação. A castidade, lá no número 2337 do Catecismo da Igreja Católica, na página 605, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. Explica melhor esses 4 passos. Explico, vamos lá. É verdade, eu não expliquei. Boa, Fábio. O caminho de namoro é o tempo de você conhecer a pessoa. O caminho de namoro é o tempo que você vai conhecer a família dessa pessoa. Você vai saber os lugares que ela gosta de ir. Você vai conhecer as qualidades, os defeitos. Ou seja, você vai ser o melhor amigo, a melhor amiga dessa pessoa a qual você quer se relacionar. Certo? Então, o caminho de namoro é uma fase de amizade. Você vai criar uma amizade, vocês vão se tornar melhores amigos. Melhores amigos. Essa é a fase do caminho. Vocês caminharam. Quanto tempo? O tempo que vocês acharem necessário, o ponto de vocês se conhecerem. O caminho de namoro é a fase do conhecimento. Então você vai na casa da pessoa, você conhece pai, mãe, família, lugares que ela frequenta, que ela gosta de ir. Então vocês se tornam melhores amigos. Vocês vão, né, andar pra cima e pra baixo junto e tal. Sem se relacionar, como melhores amigos. É pra vocês se conhecerem, qualidades e defeitos. Beleza, conheceu.
viu que, cara, não, eu amo ela, eu gosto dela, eu quero ficar com ela, eu vejo um futuro com essa pessoa, eu vejo que essa pessoa pode ser o pai dos meus filhos, né? A mãe dos meus filhos, não, vai dar liga, beleza. Então, aí que você vai dar o passo pro namoro, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica nos sugere, né? Dá uma sugestão de você, no mínimo aí, namorar 1 ano, noivar mais 1 ano e casar. No máximo 2 anos. No máximo 2 anos antes do casamento. 2 anos antes do casamento. Né? Então, 1 ano... Foi o que aconteceu comigo. 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, casei. Mas, eu comecei a namorar para casar com a Bruna, eu tinha 25 anos. Né? Eu já tinha passado por muitas experiências, igual eu falei para vocês, desde os 12 anos de idade. Então, assim, eu já tinha uma maturidade maior, porque eu já tinha vivido uma experiência, eu já tinha o conhecimento da castidade. Quando eu conheci a Bruna, eu já vivia a castidade, eu já era missionário, né? Não da Colo de Deus, mas eu era dos Jovens Sarados. Então eu já vivia uma vida com Deus, né? Então ela veio para somar na minha vida, né? Eu conheci as qualidades e defeitos, e tinha muitos defeitos, ela era muito difícil. Foi muito difícil o caminho do namoro pro namoro, no meu caso, porque ela... Foi muito difícil porque ela trazia... Ela trazia, assim, muitas feridas, muitos traumas de relacionamentos passados. Né? Então foi um grande desafio para mim, né, esse relacionamento. Mas, como eu já era de Deus, eu já vivia uma caminhada com Deus, né, eu fui persistente. Mas eu digo que não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Então, namoro, 1 ano de namoro, testificou, noivado, 1 ano de noivado, casamento, né? O noivado, 1 ano de noivado, é para você preparar para o casamento, tá? Eu tive muito problema por causa da castidade, graças a Deus consegui ser persistente e venci. Hoje está tudo normal, glória a Deus. Vinão, estou no caminho de namoro e estamos rezando juntos por isso. A oração faz parte desse caminho de namoro? 100%. Relacionamento sem Deus é um relacionamento frustrado. Por quê? Porque sem Deus, com certeza não terá castidade nesse relacionamento. Por quê? Porque castidade, quem ensina é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Então, é o catecismo da igreja, é a igreja que nos ensina a viver a castidade, viver de forma melhor, de forma mais segura, de forma mais natural, segundo a vontade de Deus. Então, a oração é primordial, 100% primordial a oração, né, no relacionamento, no caminho de namoro, né, do namoro, do noivado, do casamento, até que a morte os separe. Detalhe, a palavra de Deus, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a pessoa que está do teu lado mais do que a Deus, você não é digna de Deus, vai dizer o Evangelho. Então, primeiro, antes de você amar uma pessoa, você ama a Deus. Segundo passo, você ama a si mesmo. E o terceiro passo, você ama o outro. Então, são 3 passos para você amar. Primeiro passo é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo passo, que é o segundo mandamento, é amar o próximo como a si mesmo. Então, você ama primeiro a si para depois você se dar pelo outro. Você só dá para o outro aquilo que você tem. Se você não tem amor próprio, como que você vai dar amor para o outro? Então, primeiro, a oração é primordial em qualquer tipo de relacionamento amoroso. Sinceridade é tudo, sim. Faz muito. Eu e meu namorado usamos o rosário para vencer a carne. Tripé da vida, total, Geice. Exatamente. Rosário, jejum, abstinência, né? Evitar ocasiões de pecado. Evitar, vamos assistir um filme. Cara, debaixo das cobertas, entre 4 paredes, só você e ele, no escuro. Cara, você já preparou todo o terreno para dar ruim. Porque vocês são de Deus, mas vocês são de carne e osso. A vontade, o desejo vai vir. É óbvio que vai vir, entendeu? Ainda mais você que já tem a experiência,
ou até mesmo você que não tem experiência, ou um ou outro tem experiência, vai dar ruim, vocês vão querer conhecer. Foi o que aconteceu lá em Gênesis 3, gente. Adão e Eva, eles estavam pelados no paraíso, no jardim do Éden, até o capítulo 3, até quando Eva desobedeceu a ordem de Deus, que Deus disse, você tem aqui, diante de você inúmeras árvores, eu só te peço para que uma árvore vocês não comam do fruto. E o que aconteceu? Porque aquele fruto, aquela árvore era o conhecimento da vida. Eles iam chegar no momento que eles iam experimentar daquele fruto. Só que não era o tempo, presta atenção. Não estava no tempo. Não era a hora certa para eles saborearem daquele fruto. Então ela desobedeceu a ordem de Deus. Então a partir do momento que ela desobedeceu a ordem de Deus, entrou o pecado no mundo, entrou a impureza, entrou a sexualidade, e ali eles estavam pelados, e naquele momento eles se envergonharam um do outro, né? Porque o pecado traz vergonha, o pecado traz, né, medo, repulsa. Por quê? Porque é um ato que desagrada o coração de Deus, é contrário à vontade de Deus, né? Igual fala aqui, é gravemente contrário à dignidade das pessoas e da sexualidade humana. É contrário àquilo que Deus, ele traçou, ele planejou, ele colocou no plano da nossa vida. Namoramos 1 ano, noivamos mais 9 meses e depois começamos a morar juntos. E já estamos há 6 anos morando juntos e hoje estamos tomando o curso para o matrimônio da igreja. Olha que bênção, glória a Deus. Né? Então vocês estão em busca do sacramento, né, para viver segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus. Amém? Show. Respondendo a uma pergunta aqui. Como ensinar meus filhos sobre a castidade, sendo que perdi ela antes do casamento? Gente, o que eu devo ensinar para os meus filhos e minhas filhas? Eu tenho que ensinar o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Quando eu tive filho antes da época, né? Quando eu fiz relação sexual antes do momento, eu não tinha o conhecimento do Catecismo da Igreja Católica, eu não tinha conhecimento da Sagrada Escritura, eu não tinha o conhecimento da Palavra de Deus. Então eu era ignorante, né? Eu tô dando um exemplo. Eu era ignorante. Então se eu era ignorante, eu não tenho culpa, né? Eu não sabia e eu fiz. Só que eu tenho a oportunidade que hoje eu sei, hoje eu estudo, hoje eu tenho o conhecimento, sei onde buscar, e eu vou ensinar para os meus filhos e filhas o que diz aqui na Sagrada Escritura, o que diz a igreja, o que diz o Catecismo da Igreja. É isso que eu vou ensinar para os meus filhos, né? Você vai trazer o seu testemunho para os seus filhos, né? Você vai mostrar para eles, eu fiz errado, né? Mas eu me arrependo, só que eu não tinha o conhecimento, eu era ignorante, eu não tinha total conhecimento da verdade. Então, né, eu não sabia. Agora vocês, meus filhos, vocês têm a oportunidade de ter o conhecimento, né? Então eu estou ensinando aqui para vocês a verdade, o jeito correto de viver a castidade, de viver os mandamentos da lei de Deus. Então você vai ensinar pautada aqui na Sagrada Escritura e no Catecismo da Igreja. Segunda pergunta. Como me manter na castidade com tantos apelos do mundo para não vivê-la? Como? Indo contra a maré, indo na direção contrária à do mundo, né? O consagrado é aquele que anda separado. A palavra de Deus diz, Jesus diz, eu desejo que vocês estejam no mundo, mas vocês não são do mundo, né? Eu quero que vocês estejam no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês estão aqui porque eu quero que vocês estejam. Porque eu preciso de vocês para continuar a minha missão. Para continuar perpetuando o meu plano. Perpetuando o plano que eu tracei para a vida dos meus filhos e filhas. Então eu preciso de vocês para que vocês ide pelo mundo, pregai o evangelho e ensinai todas as criaturas, batizai elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu quis que vocês estivessem aí para que vocês falassem das obras do meu Pai para as pessoas que não conhecem. Isso é viver inconformado, né? Com 3 bilhões de pessoas
que nunca ouviram falar de Jesus. Amém? Outra pergunta. Sinto muito forte que esse término... Tive um relacionamento de 2 anos e 8 meses. Estávamos entrando na igreja nessa época. Nos conhecemos na igreja e não seguimos a castidade. Hoje faz 6 meses que terminamos. Sinto muito forte que esse término teve a ver com a falta de desobediência que tivemos com Deus. Com certeza. Né? Quando nós não estamos caminhando na obediência, no plano, no mandamento que Deus ele deixou para nós como herança, né? Como eu disse, antes de Cristo ele já havia deixado, né? Ele falou lá em Deuteronômio, gente. Não, em Êxodo 20:14, ele vem falando sobre castidade. Jesus ele vem retomar no Evangelho, que é o Evangelho das bem-aventuranças, né? Felizes são aqueles que obedecem, vivem o mandamento, né? Obedecem o que eu deixei como herança para vocês. Amém? Fechou? Então, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. Sexo pode, né? Respondendo a pergunta aqui em cima. Sexo pode? Claro que pode. Quando? Dentro do sacramento do matrimônio. Dentro do casamento. Dentro do casamento. Qual é o objetivo do sexo? Agora a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 28. Qual que é o objetivo do sexo? Vamos lá. Versículo 27 e 28 de Gênesis capítulo 1 diz assim: Deus criou o ser humano, eu e você, à sua imagem. Então, eu e você somos imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, qual é o objetivo do sexo? O objetivo do sexo é fecundidade, multiplicação, encher a terra e se submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A palavra de Deus está dizendo assim, é uma ordem: sede fecundos, multiplicai, gere vida, né? Então, o sexo dentro do casamento, né? Ele é realizado, o objetivo dele é para multiplicar, ser fecundos, multiplicar a terra, encher a terra de filhos e filhas de Deus, para transformar esse mundo, né? Para que mais pessoas, mais filhos e filhas nasçam para modificar, para transformar essas 3 bilhões de pessoas que não conhecem a Deus. São 3 bilhões. Então, ou seja, é muita gente que ainda não conhece o verdadeiro Deus, que eu e você conhece, ou talvez que você esteja conhecendo agora. Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é bom, ele é agradável. As coisas de Deus, os mandamentos de Deus são agradáveis a partir do momento que a gente tem o entendimento, o conhecimento, a sabedoria de entender o que Deus ele quer para mim e para você. Né? Mas a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós precisamos obedecer a voz, a direção, a ordem dele. Então, ele nos direciona, tem alguém que nos direciona. E esse alguém se chama Deus. Nosso Pai, o Pai Nosso. Nós rezamos o Pai Nosso todos os dias. Então, se nós rezamos e nós confiamos, nós precisamos obedecer o que Ele nos ensina. Amém? Sim, vai ficar salva. Então, beleza. Então, o sexo pode? Sim, ele pode. Dentro do sacramento do matrimônio. Pensei que nunca iria conseguir manter a castidade no relacionamento. Mas como ele tem o mesmo objetivo, me ajudou a jogar todos os produtos eróticos e temos muita oração, junto com a Eucaristia. Olha que lindo. E a missa está sendo mais fácil.
Olha que testemunho belo de uma jovem que viveu a experiência da sexualidade desregrada, da sexualidade fora do casamento, com erotismo e etc. E hoje, né, Jesus entrou na vida dela, não hoje, né, mas há mais tempos, né? Mas olha que testemunho belo, né? Belíssimo esse testemunho, para a honra e glória de Deus, porque ela permitiu que Deus entrasse na vida dela e que ela começasse a obedecer o mandamento do Senhor. Amém? Show! E olha que lindo, gente, o que é a castidade. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 2335. Cada um dos sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente, né? Homem e mulher são diferentes. Imagem do poder e da ternura de Deus. Olha que beleza. Olha que beleza. A imagem do poder e da ternura de Deus. Eu e você somos chamados. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Olha que belo. Meu Deus. Eu printei, Dalécio, eu printei. Eu printei. Pode deixar, mas pode printar também. Claro que eu aceito. Mas eu printei também. Testemunho belíssimo, belíssimo, né? Inclusive eu acompanho ela, né, na mentoria, né? Ela é aluna minha, graças a Deus, né? Ela é muito presente na comunidade. Olha que lindo, né? Então vou repetir isso para que fique bem gravado, né? Para que você entenda que eu, homem, você, mulher, você, homem, somos com igual dignidade. A nossa dignidade é a mesma. Só embora com maneira diferente, porque eu sou homem e você é mulher. Imagem do poder e da ternura de Deus. Eu e você é a imagem do poder e da ternura de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E a união do homem e da mulher, no casamento, no sacramento do matrimônio, é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Então, é dentro do sacramento que você vai realizar o sexo, vai fazer o sexo para gerar vida, fecundidade, né? Você vai gerar vida, você vai multiplicar, né, pessoas, você vai gerar vida para o reino de Deus. Amém? Show! Vamos ver, vamos andar mais um pouquinho. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Essa palavra eu acho muito lindo para falar sobre castidade, porque castidade é doação, é um amor livre, é um amor sem interesse, é um amor doação, né? Livre, puro, sem maldade, sem malícia, né? Então, a castidade é essa integridade da pessoa, essa dignidade, né? Esse poder de Deus, essa ternura de Deus. É um amor doação. Você pode fazer sexo e ainda ter a vida eterna e só casar com uma pessoa que você ama. Exatamente. Entendeu? Viva os processos, tenha paciência, como nós já dissemos no início. Caminho de namoro, noivado, castidade. Viva bem os processos que você vai viver feliz eternamente. Você vai poder fazer sexo livremente com a sua esposa, com o seu esposo, e você não estará fora da bênção de Deus. Você não estará fora do plano de salvação que Deus ele traçou para mim e para você. A castidade, ela comporta uma aprendizagem de domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. Eu também amo esse conceito. Gente, tudo isso que eu tô falando, tá? Tá no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 6,
que é o sexto mandamento, né? A partir do número 2331, começa a falar sobre a castidade, sobre o sexto mandamento da lei de Deus, tá? E a castidade, então, ela comporta uma aprendizagem de domínio de si. O que é isso? Autodomínio, autoconhecimento, autocontrole. Quando nós temos esse autodomínio, esse autocontrole, nós conseguimos viver a castidade. Lá, aqui ainda em Gênesis 1, vai dizer, no versículo 26, que Deus, ele dá uma missão para mim e para você, para a gente dominar sobre a terra, sobre todos os animais criados por ele. Então, nós, seres humanos, nós temos a missão de dominar, né, de autodominar, né, controlar os nossos instintos, os nossos prazeres, os nossos desejos. Essa é uma missão que o próprio Senhor nos disse. Tem o livro? Que livro? Não entendi. Tem o livro? Que livro? O Catecismo? Esse é o livro, o Catecismo da Igreja Católica. Então, autodomínio. Se ele te ama, vai te esperar, vai te respeitar. Então, o respeito, quem não respeita, não vive a castidade. Tá aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica, você encontra na Canção Nova, em qualquer livraria católica, você encontra, né? Esse aqui é o manual do católico, né, do cristão. Isso aqui tá todo o manual da vida, né? Todo católico cristão precisa desse manual da vida. Isso aqui é um direcionamento poderoso, né? Além do catecismo, tem o YouCat, que é o catecismo jovem, né? Que ajuda muito também. Você pode ter o YouCat que te ajuda, que é de uma maneira mais jovem. E pegando aqui, ó, sobre o respeito, tem a ver com a castidade, né? Quem não respeita não vive a castidade. Ó, na Amazon tá bem baratinho. É Catecismo da Igreja Católica, ó. Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Essa live vai ficar salva onde? Aqui mesmo, Yuli. Ela vai ficar salva aqui no meu canal do YouTube. Vou colocar no canal do YouTube, porque no YouTube você consegue acelerar, né, o áudio, né, o vídeo. E aí você consegue ouvir com mais rapidez, mais velocidade, né? A gente sabe do nosso dia a dia como é complicado às vezes parar para assistir 1 hora live, mas você colocando, acelerando em 2 vezes, em 30 minutos, você consegue assistir toda a live, tá? E é importante dizer que aquelas mulheres solteiras que têm filhos podem viver a castidade, sim. Não se sintam obrigadas a nada. Perfeição, Tati. Exatamente. Ó, tem um aplicativo, o aplicativo do Catecismo da Igreja Católica completo. Manda pra gente lá isso. Eu acho que eu não tenho esse não. Eu sei que na internet tem ele online. Mas nesse caso eu prefiro o físico, que dá pra marcar, dá pra você, né, marcar com a caneta, a caneta marca-texto, né, pra você lembrar das partes importantes que te chamam mais atenção. Eu mesmo sou exemplo disso, exatamente. Eu tenho um livro para me ajudar e ensinar minha filha e meu afilhado, já que os pais dele não são cristãos. Foi 49 o pequeno, se eu não me engano. Ele é amarelo, bem fácil de encontrar, só colocar lá, Catecismo da Igreja Católica, exatamente. Então, a castidade, ela comporta uma aprendizagem de domínio de si, autodomínio, autoconhecimento de si, né? Autocontrole, uma pedagogia da liberdade humana. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Deus, ele nos deu livre-arbítrio para nós assumirmos livremente escolhas e decisões, né? Nós somos livres para decidir sobre a nossa vida, como eu estava falando, né? Então, eu e você não somos obrigados a nada. O mandamento de Deus, ele não é uma obrigação. Ele é um convite para você viver uma vida melhor, para você viver o plano dele. É uma ordem de Deus.
mas você não é obrigado. Você obedece por amor, não por obrigação. Nada na vida funciona por obrigação. Nada. Quanto mais nos obriga, mais rebelde a gente fica. Mais contrário a gente fica, porque nós seres humanos somos assim, né? A gente gosta de contrariar, né? Quem não? Quem nunca, né? Contrariou papai, mamãe, gosta de contrariar. Então, precisamos entender que é uma liberdade de escolha, tá? É por livre e espontânea vontade. Nós somos livres, é uma liberdade humana que o próprio Deus ele nos deu. Livre-arbítrio. Show? Ó, tem uma palavra aqui muito boa que fala aqui, ó. A alternativa é clara. Ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Olha que forte. A alternativa é clara. Ou o homem domina suas paixões e obtém a paz, que o mundo não nos dá. A paz de Deus excede todo o entendimento, todo o conhecimento. A paz que só Deus pode nos dar. Então, a partir do momento que o homem ele tem o comando, tem o autodomínio, o autocontrole, se domina, ele obtém a paz. Ou se ele não se domina, ele vai se tornar uma pessoa infeliz. E olha o que diz na palavra de Deus, lá em Eclesiástico, capítulo 1, versículo 22. Se você está com a Bíblia aí, pega esse versículo aí. Eu já vou encerrar essa live e eu vou continuar ela na segunda-feira que vem, porque o conteúdo é muito grande. Então eu quero continuar falando mais sobre esse assunto, eu acho que é bem pertinente. Eu acho que tem muitas coisas que nós podemos extrair daqui, aprender, tirar dúvida. Então, ó, Eclesiástico, capítulo 1, versículo 22. Se você está com a Bíblia da CNBB, é o livro de Sirácida. Eu sou mãe solteira e vivo a castidade. Ouvir muito que nunca ia achar alguém que aceitasse minha filha e ainda quisesse manter a castidade, mas mesmo assim escolher esperar em Deus. Perfeição, gente. Eu conheço um casal recém-casado, jovem, que o homem tinha dois filhos, a mulher tinha 2 filhas. Agora eles são 4, né? Então eles casaram e tem 4 filhos para cuidar. Coisa mais linda do mundo, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma total mentira do mundo, sabe? Pessoas desinformadas, pessoas que não vivem a fé, que não vivem, né, o plano de Deus, não vivem o que o Senhor ele traz de beleza. Viver a castidade é uma beleza, é algo maravilhoso. E olha o que diz no livro de Eclesiástico, capítulo 1, versículo 22. Coroa da sabedoria é o temor do Senhor, que faz florir a paz e o fruto da salvação. Coroa da sabedoria é o temor do Senhor, que faz florir a paz e o fruto da salvação. Ou seja, seja sábio, tenha sabedoria de você comandar as suas paixões. A vontade, o desejo vai vir, é óbvio que vai vir, porque somos de carne e osso, somos seres humanos. Nós temos vontade, nós temos desejos, ainda mais depois que a gente já praticou muitos anos. Então é muito mais difícil, né, de viver, mas não é impossível, não é impossível. Igual eu disse para vocês, eu perdi a virgindade com 12 anos, com 19 anos eu tive um encontro com Deus e com 21 anos eu comecei a viver a castidade. Ou seja, eu tenho 31, faz 10 anos, né, que eu vivo a castidade de fato, que eu entendi e pratico o mandamento da lei de Deus. Mas foi fácil? Não, não foi fácil. No começo é muito difícil, né? Mas quando nós temos o entendimento daquilo que nos afasta dele, nós nos decidimos a viver
a castidade, porque ela é boa, perfeita e agradável. É muito mais saudável viver a castidade no relacionamento do que não viver, né? Quando você tem uma relação, um relacionamento com sexo, você pode perceber que dentro dessa relação tem muita briga, pode ter traições, pode ter um monte de coisa confusa, bagunçada, um monte de problema que você traz quando você tem uma vida desregrada. Pode ter certeza, porque é uma porta aberta. É uma porta aberta para o mal, gente. Entendeu? Ali é só uma porta que depois ele vai continuar te alimentando para você fazer coisa muito pior. Então, faça a experiência de viver a castidade e você vai colher os frutos da salvação, como diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 22. O fruto, né, de uma vivência na castidade é a sua própria salvação, né? É a coroa, você carregando essa coroa da sabedoria, da inteligência, que é um dom do Espírito Santo, que é infundido dentro de você. Você vai colher esse fruto da salvação e você vai viver muito melhor. Você vai viver feliz e em paz. Amém? Então eu vou dar uma pausa aqui, né? Já são quase 8 horas. O pessoal já vai começar a entrar no trabalho. Então eu vou dar uma pausa aqui e nós voltaremos a falar sobre esse assunto na segunda-feira que vem, no mesmo horário, das 7 às 8, tá bom? Então que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana, uma excelente segunda-feira e um bom mês de agosto, tá bom? Beijo grande no coração, até, se Deus quiser. É nóis.